Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Não resta a menor dúvida que o saudosismo também faz parte das histórias em quadrinhos. E a gente, quando tem a oportunidade de rever um material antigo de altíssima qualidade, é que a gente confirma que isso não é só uma questão de saudosismo. É uma questão de uma mudança no próprio conceito, na própria maneira de você enxergar uma história em quadrinho, tá? Lógico que os mais novos, quem não viveu determinadas épocas, tem a tendência a gostar mais do material que mexe com o seu saudosismo, com a sua fase de leitura de um determinado romance, de uma determinada história ou de um determinado personagem. Isso aí é natural. Tanto é que muita gente, às vezes, se apropria de um personagem, se apropria no sentido de que acredita que esse personagem nasceu junto com ele, né? Então, muita gente, às vezes, faz referência, por exemplo, a desenhos da Hanna-Barbera, lá dos anos 60, e diz que é da sua época, apesar de ter nascido nos anos 70 ou nos anos 80. Tá? Naturalmente, por quê? Porque como esse material continuou sendo exibido durante muitas décadas, a pessoa acha que ele nasceu, que o material, que as histórias, que os personagens nasceram junto com ele mesmo. Isso aí faz parte do ser humano. Tá? E aqui nós temos um belíssimo exemplo de que não é só saudosismo, é realmente qualidade. Infelizmente, as histórias em quadrinho, na última década, ou talvez nas duas últimas décadas, vêm perdendo muita qualidade, tá? É difícil acertar a data. Eu atribuo mais ou menos ao ano de 2010, essa decadência muito abrupta na qualidade das histórias em quadrinhos, porque as histórias em quadrinhos passaram a ter uma função social, passaram a ser obrigatoriamente inclusivas e todo esse discurso aí que a gente já conhece, né? Se a história em quadrinho não cumprir o seu papel social, ela não tem mais valor. Infelizmente, esse tipo de rédea, esse tipo de antólios, esse tipo de censura, esse tipo de adestramento não traz bons resultados para o conteúdo das histórias em quadrinho. Então, quando a gente lê o material anterior a essa determinação social, a essa regra do politicamente correto, que é anterior a 2010, você vai encontrar material muito, muito melhor. E um dos melhores exemplos é, sem dúvida nenhuma, os famosos anos 80 do século passado, né? Por quê? Porque foi quando a história em quadrinho atingiu a liberdade plena para criar. Nós sabemos muito bem que os quadrinhos até os anos 60, mais ou menos, estavam presos a uma regra extremamente dura, extremamente rígida, né? de censura, uma censura muito forte, porque tinha havido um movimento de que a história em quadrinho não fazia bem aos jovens, etc, etc. Isso lá nos Estados Unidos. Então essa rédea foi muito apertada. A partir dos anos 60 ela começa a afrouxar naturalmente, ela vai afrouxando de uma forma muito orgânica, muito natural. E aí nós temos os anos 70 já progredindo bastante e nos anos 80 nós temos a realização de alguns materiais absolutamente extraordinários. Um deles é, sem dúvida nenhuma, a primeira melhor fase da Mulher Maravilha. Uma personagem que, por si só, já tem uma pegada politicamente correta, de engajamento, de defesa das minorias, de direitos, né? E defesa das minorias, eu sempre falo essa expressão com muito cuidado, tá, gente? Porque você dizer que as mulheres são minorias é uma apelação, porque todo mundo sabe que, estatisticamente, existem mais mulheres do que homens no mundo. Então, essa minoria aí é uma coisa tendenciosa, não é bem minoria, né? Mas vamos lá, de tal forma que o criador da Mulher Maravilha,
o Marston, ele criou, né, com esse intuito de criar um certo panfleto feminista. Sem dúvida nenhuma foi essa a ideia dele, numa época em que isso era apropriado, porque as mulheres ainda tinham poucos direitos sociais. Hoje em dia, isso não é mais verdade. As mulheres praticamente competem com os homens em todas as áreas em que elas podem competir, né? Porque, logicamente, existem algumas limitações físicas. A mulher não pode ser estivadora do Cais do Porto. Não adianta tentar, que vai ficar complicado, né? A menos que use alguma fórmula mágica, né? Enfim, mas vamos lá. Nos anos 80, então, o Marvel Wolfman, logo depois o Jorge Pérez, o grande Jorge Pérez, um dos melhores artistas de quadrinhos, assumiu o laço da verdade da Mulher Maravilha e criou essa fase aqui sensacional da Mulher Maravilha, que está sendo lançada nesse ônibus. Vocês sabem, pessoal, que eu não gosto de ônibus. Infelizmente, essa fase aqui do Jorge Pérez só existe com qualidade aqui nesse ônibus, tá? Anteriormente só existiam os quadrinhos em formatinho, né, da editora Abril, que eu pessoalmente não gosto. Não, já tive, li tudo, mas não tenho vontade de colecionar. Eu gosto de um material mais bem acabado, como é esse ônibus aqui que a Panini está lançando. Já está saindo o volume 2 agora. Eu aproveito para mostrar para vocês aqui o volume 1, tá? A qualidade da apresentação, aquela qualidade bacana da Panini, muito legal. Inclusive esse daqui vem com sobrecapa, que é um capricho a mais, eu gosto bastante disso. Mostra um trabalho editorial mais caprichoso, não resta dúvida nenhuma, incluindo as primeiras histórias aqui do Jorge Pérez. Jorge Pérez assumiu o desenho e a arte da Mulher Maravilha. A arte do Jorge Pérez, na minha opinião, não há o que questionar. É um dos melhores artistas de quadrinhos numa era pré-computador. É muito importante dizer isso, tá, gente? Isso aqui começou a sair em 1987 e os computadores estavam apenas engatinhando naquela época. Não tinham utilidade praticamente nenhuma para a confecção de histórias em quadrinho, tá? O errinho da Panini de sempre, na minha opinião, é botar a lombada de cabeça para baixo, uma coisa que eu não consigo entender para quê, por quê, enfim, né? Deixa para lá. Mas eu faço questão de sempre frisar isso para não esquecer que eu falo isso sempre. Muito bem, vamos dar uma olhadinha aqui no volume. Aqui está a capa completa, né? Com aquela característica muito típica do Jorge Pérez, que é o artista que consegue colocar o maior número de personagens, de figuras humanas, numa única imagem, tá? Isso é uma característica muito típica do Jorge Pérez. Sempre que eu vejo uma página, ou um pôster, ou qualquer coisa do tipo, um pin-up, com muitos personagens numa única arte, eu já sei que é do Jorge Pérez, porque nenhum outro artista consegue fazer isso como o Jorge Pérez. Essa capa aqui até que não tem muitos personagens, figuras humanas, mas tem muitas figuras de uma forma geral. O detalhismo do Jorge Pérez, detalhismo absurdo, né, do Jorge Pérez, é a marca registrada dele, marca registrada mesmo. Nenhum outro artista faz isso, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora aqui no miolo. Aquele caprichozinho da Panini, que manda aqui um protetorzinho. Vamos mostrar a guarda, né? Que eu acho uma coisa muito legal. É um trabalho editorial que eu acho bacana. Você mandar uma guarda decorada. Guarda, esse acabamento que você faz aqui para dar início à edição, né? Muito bem. Jorge Pérez ônibus, ele tem uma ajuda do Len Wein, do lendário Len Wein, para fazer essa história, né? Ele era um escritor ainda novo, né, nessa época, o Jorge Pérez, e ainda ajuda também do Greg Potter, que deve escrever alguma parte aqui. Os desenhos são do Jorge Pérez, mas também, olha só o time aqui, gente. Brian Bolland, meu Deus do céu. O Chris Marion, mais ou menos. Art Adams, mais ou menos. Joe Bolton, outro inglês punk. Brian Bolland, John Bolton.
O mestre José Luiz Garcia Lopes, o cara que definiu o traço dos personagens da DC para todo o merchandising da DC Comics. Esse cara aqui é o papa da DC Comics. Inclusive, influenciou muito o traço da Mulher Maravilha do Jorge Pérez. É muito baseado no traço do José Luiz Garcia Lopes. Curt Swan, um artista famoso, desenhista do Superman, e o Ross Andru, também muito famoso, inclusive desenhando Homem-Aranha, da Marvel, né? Então é uma edição com muita gente brilhante, muita gente sensacional, numa época em que as histórias em quadrinhos não estavam sendo direcionadas, dirigidas para atingir determinadas panfletagens, eu não tenho outra palavra, determinados objetivos sociais, né? Era uma história pura, simples, objetiva, cujo único objetivo era realmente entreter. Vamos entreter o leitor. Aqui tem uma nova carta aqui do Jorge Pérez, que ele escreveu em 2003, quando esse ônibus foi produzido lá, logicamente, nos Estados Unidos. Aqui nós já temos uma amostrazinha da arte do Jorge Pérez, e é um volume também interessante, que você vai poder observar a mudança no traço do Jorge Pérez, porque todo artista evolui, isso é normal. Normalmente evolui para melhor, né? Que é o caso do Pérez. Porém, alguns, infelizmente, às vezes embarcam em umas experiências artísticas um tanto quanto complicadas e nem sempre agradam aos seus fãs originais, tá? O Jorge Pérez não é o caso. O Jorge Pérez realmente manteve a essência do traço dele, que agradou aos leitores desde o início. Eu me tornei fã do Jorge Pérez assim que li as primeiras artes dele, assim que vi, né? Vi as primeiras artes dele, porque ele tem um traço que é aquele que eu mais gosto, o mais retratista possível, algo fotográfico, algumas pessoas chamam de cinematográfico. Qualquer expressão dessa quer dizer que ele procura retratar os seres humanos da maneira mais próxima da realidade, logicamente usando os padrões, os modelos mais acadêmicos, né? Os traços mais bonitos, né? Ele tenta, de certa forma, sempre embelezar o ser humano, tá? Então as figuras humanas dele são muito próximas da realidade e buscando sempre o ideal da beleza, que é o ideal dos gregos, da arte desde a Grécia. A Grécia se especializou em criar obras de arte baseados no belo, que era, inclusive, de acordo com os gregos, muito baseado na simetria, né? A simetria era muito importante para alguma coisa ser bonita. E os traços do Jorge Pérez mantêm todas essas características, né? Do belo, da simetria, do equilíbrio, no equilíbrio nas proporções do corpo. Tudo isso é muito importante para ele, tá? Aqui na história, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez, que é, digamos assim, um reinício da personagem, vai tratar de trazer novos leitores contando a história desde o início e usando e abusando, por acaso, exatamente do que eu já estava falando aqui, dos elementos da Grécia Antiga, né? Então, essa Mulher Maravilha aqui, que é muito mais Mulher Maravilha do que Diana Prince, né? Que é o, digamos assim, o alter ego, né? O alter ego da Mulher Maravilha é a Diana Prince, que nunca foi muito bem trabalhada por praticamente nenhum autor, né? Então, a Mulher Maravilha do Pérez não foge a essa regra. Ela se mantém uma semideusa grega, né? E os trabalhos dela e as questões que envolvem a história dela são basicamente questões envolvendo a Grécia Antiga. Eu tenho absoluta certeza que o Jorge Pérez, para compor essas histórias aqui, ele fez um estudo muito profundo da Grécia Antiga, não só nos temas, na mitologia, na história, mas inclusive na composição
visual dos personagens, tá? Logicamente, com uma certa liberdade poética, uma certa liberdade de fantasia, mas bem interessante. Então aqui a Mulher Maravilha está enfrentando os seus inimigos clássicos e alguns novos inimigos que ele foi criando, sempre muito baseados na concepção da mitologia grega, greco-romana, né? Grega e romana. E esse conceito do Olimpo, né? É um conceito muito explorado pelo Jorge Pérez, tá? Bem interessante mesmo. A arte dele, eu não tenho nada a acrescentar, simplesmente é irretocável. Não tenho muito. A narrativa dele, em termos de quadrinhos, também é boa, é competente, apesar de não ser nada inovadora. Ele usa os elementos já bem conhecidos, mas usa com muita propriedade mesmo, tá? Então fica aqui mais ou menos esse panorama para vocês terem ideia do volume 1 do Mulher Maravilha pelo Jorge Pérez, tá? Tem muito material aqui, está em promoção, tá? Esse volume aqui não está muito caro, o volume 2 está mais caro, mas esse volume 1 você encontra por um preço muito bom, se você tiver interesse. Eu não tenho a menor dúvida de que isso aqui é puro suco dos anos 80 e puro suco do melhor dos quadrinhos, que é a liberdade do escritor escrever o que ele tiver vontade de escrever, de compor uma história para entreter, para você se divertir, se distrair, sem grandes preocupações sociais, econômicas, inseridas no contexto da humanidade, sem querer defender causas exageradas. Essa Mulher Maravilha, inclusive, do Jorge Pérez, ela se liberta um pouco daquela tendência meio forçada da Mulher Maravilha lá dos anos 40. Tá? Ele consegue transformar ela numa personagem apenas para todos, que está defendendo a humanidade de uma forma geral, não uma causa específica ou uma causa de uma minoria, que logicamente acaba sendo promovida, né, pelo fato de ela ser uma mulher e ela gostar de ser mulher. A Mulher Maravilha é uma personagem que gosta de ser mulher, que defende a causa das mulheres, sem transformar isso num panfleto, numa bandeira, numa coisa exagerada, forçada, que transforma tudo em exagerada. A Mulher Maravilha do Jorge Pérez, ela tem características positivas e negativas. Ela tem coisas boas e coisas ruins, qualidades e defeitos. É sensacional. Vale muito a pena, gente. Mulher Maravilha, Jorge Pérez, Omnibus, volume 1. Chegou até aqui? Deixa o gostei, não gostei e se inscreva no canal. Tem muito mais para chegar. Até a próxima.